Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é domingo, estamos aí encerrando a segunda semana desse projeto de leitura da Bíblia Sagrada em ordem cronológica. Tem sido bênção do alto. Estamos aí hoje encerrando a segunda semana com a graça de Deus. Hoje nós vamos aí ler o capítulo 32, 33 e 34. Três capítulos aí nesse dia de hoje, domingo. Glória a Deus. Deus é bom, Deus tem nos dado graça aí para estar completando aí mais uma semana. E no capítulo 32 nós vamos ler sobre Eliú, a resposta que Eliú, amigo de Jó, é um dos amigos de Jó que foi para consolar Jó em suas aflições. Eliú vai dar um discurso, vai responder aí esses três capítulos anteriores aí que Jó, ele relatou da sua angústia, ele relatou da sabedoria de Deus e ele se defendeu aí, defendeu a sua integridade, a sua honestidade, a sua verdade, o seu comportamento, a sua fidelidade para com Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por ter cumprido esta mais uma semana de leitura da Tua Palavra, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu lhe peço que os Teus filhos venham ser abençoados, que o Senhor venha abençoar o entendimento, que o Senhor venha liberar sabedoria na mente dos Teus filhos, que o Senhor venha iluminar a mente, Senhor, dos Teus filhos, que o Senhor venha acender uma chama em nossos corações pela Tua Palavra, que o Teu Espírito venha plantar em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma esse desejo pela Tua Palavra, Senhor. Nos dê graça para cumprir, para trazer a Tua Palavra à existência em nossas vidas. Nós venhamos a ter essa graça de cumprir no nosso dia a dia a Tua Palavra. Sei, meu Senhor, que não é fácil, pois há uma guerra entre a carne e o espírito. Há uma guerra dentro de nós, há uma velha criatura querendo ressurgir, querendo ressuscitar. Mas, Senhor, bem sabemos que o Teu Espírito nos governa e nos dá autoridade, Senhor, para falar não, para recusar as tentações que vêm no nosso dia a dia. Por isso, meu Deus, eu te agradeço e lhe peço, meu Pai, no nome de Jesus, que todos, assim como eu estou sendo, meu Pai, abençoado, todos possam ser também abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. No capítulo 32, no versículo 1, nós vamos ler. Os três amigos de Jó pararam de lhe responder, pois ele insistia em dizer que era inocente. Então Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão, ficou irado. Olha só. Indignou-se porque Jó se achava mais justo que Deus. Olha isso, irmãos. Indignou-se porque Jó se achava mais justo que Deus. Também indignou-se com os três amigos de Jó. Olha só, Eliú já é um outro amigo de Jó. Não é mais aqueles três amigos, que era Bildade, Zofar e o outro. Eram três amigos, né? Bildade, Zofar e o outro esqueci. Vamos lá, vamos ver aqui. Elifaz, Bildade e Zofar. Agora aparece um quarto amigo. Parece um quarto amigo de Jó que viu toda aquela discussão entre eles lá e ficou irado, porque ele entendia, ele estava vendo o posicionamento de Jó e estava entendendo que Jó
estava se achando mais justo do que Deus. Também indignou-se com os 3 amigos de Jó, pois não conseguiram responder a seus argumentos, a fim de demonstrar que Jó estava errado. Quer dizer, os 3 amigos não conseguiu deixar bem claro com seus argumentos que Jó estava errado e que Deus estava certo. Mas vamos lá. No versículo 4 vai falar que Eliú havia esperado os outros a falarem, pois eram mais velhos que ele. Mas, quando viu que não tinha mais nada a dizer, expressou sua indignação. Assim Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, disse: Eu sou jovem e vocês são idosos. Tanto Jó quanto os amigos de Jó eram idosos. Por isso me contive e não dei minha opinião. Pensei, os mais velhos devem falar, pois a sabedoria vem com o tempo. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento. Nem sempre os de mais idade são sábios. Às vezes os velhos não entendem o que é justo. Portanto, ouçam-me, e eu lhes direi o que penso. Esperei todo esse tempo, ouvindo seus argumentos atentamente, observando enquanto procuravam palavras. Dei-lhes toda a atenção, mas nenhum de vocês provou que Jó está errado, nem respondeu a seus argumentos. Não venham me dizer, ele é sábio demais para nós. Só Deus pode convencê-lo. Se Jó tivesse discutido comigo, eu não teria respondido como vocês. Estão aí perplexos, sem resposta, sem terem mais o que dizer. Devo continuar a esperar agora que se calaram? Devo também permanecer em silêncio? Não. Darei minha resposta. Também expressarei minha opinião, pois tenho muito a dizer. E o Espírito em mim me impulsiona a falar. Sou como um barril de vinho sem respiradouro, como uma vasilha de couro prestes a romper. Aqui no versículo 18, eu quero estar deixando grifado, porque ele falou que o Espírito em mim me impulsiona a falar. Olha só que interessante. Nós precisamos discernir qual Espírito está nos impulsionando a falar. Será que a palavra do Senhor diz que a boca fala o que está cheio o coração? E precisamos ter esse discernimento. Que Espírito está nos impulsionando a falar? Será que realmente é o Espírito Santo? Porque nós precisamos entender o seguinte: o Espírito Santo, ele traz paz, ele traz alegria, traz paz ao nosso coração, traz alegria ao nosso coração, confiança, convicção. Não que, de repente, uma palavra que Deus me usa para liberar para a vida de alguém, se essa pessoa tiver o coração aberto, ela vai receber. Embora ela não aceite na hora, não goste muito, fique difícil dela aceitar no momento, mas se é de Deus, o Espírito Santo ele vai trabalhando no coração daquela pessoa. E aí, às vezes, aquele incômodo que a pessoa sentiu, teve ao receber a palavra, porque ninguém gosta de ser corrigido. Essa é a verdade. Nós, como seres humanos, que nascemos inclinados para o pecado, nós não sabemos ouvir não. E esse não dolorido, né? Esse não dolorido que nós recebemos, isso veio desde lá de Caim.
Quando Caim recebeu o não de Deus, para a oferta que ele ofereceu ao Senhor. Deus não aceitou ele nem a oferta dele. Porque primeiro vem você, depois a tua oferta. Deus, ele examina primeiro nós, primeiro o nosso coração, as intenções do nosso coração, depois ele examina a oferta. Mas primeiro somos nós, porque a oferta é um reflexo de quem somos, de quem nós estamos servindo, de como nosso coração está grato por aquilo que Deus tem operado, tem feito em nossas vidas. Se eu oferto de qualquer jeito, é sinal que meu coração não está grato, não estou contente com aquilo que Deus está me dando. Se eu oferto o melhor, é sinal que eu estou grato a Deus. Por gratidão a Deus, eu oferto a Ele por tudo que Ele tem feito em minha vida. Agora, se eu não oferto, se eu não tiro uma semente para lançar, né? Se eu não tiro do meu bolso, do suor do meu trabalho, uma oferta para abençoar aí a obra de Deus, abençoar o Senhor, né? Como gratidão, reconhecer, porque a oferta é um ato de reconhecer que Deus te abençoou primeiro, né? Então, se eu não oferto, é sinal que eu não sou grato, porque a gratidão e o amor é manifesto através de atitudes. Não adianta eu falar para minha esposa que eu amo ela, sendo que eu maltrato ela, humilho ela, desprezo ela, né? Trato ela de forma áspera, sou grosso, mal educado. Agora, se eu trato bem ela e falo que amo, aí eu sim, através das minhas atitudes, eu estou manifestando o amor. Então, o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa dentro de nós, que é expressa através de atitudes, né? Cristo, ele é a expressão exata do amor de Deus pela humanidade. Agora, a gratidão também. A gratidão também ela é expressa por atitudes, né? E a oferta, o ato de você ofertar ao Senhor, fala de gratidão ao Senhor. Lembrando lá que no capítulo 4, né, de Gênesis, fala sobre Caim e Abel e fala sobre a oferta. Caim deu o melhor, Abel deu a melhor, né, do seu rebanho, o melhor para Deus, das crias do seu rebanho. Já Caim não, Caim ofereceu aquilo que não era de qualidade para Deus, né? Então ele foi punido. Ele foi punido. Por que que ele foi punido? Foi punido porque ele não soube ouvir o não de Deus. Não aceito você e não aceita a tua oferta. Sugiro uma coisa, vai lá e refaz a sua oferta. Se você refazer a sua oferta, você vai ser aceito, né? Então, Deus, ele rejeita uma oferta de qualquer jeito, né? Uma oferta de qualquer maneira. Isso fala do nosso coração, das intenções do nosso coração. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Que espírito em mim me impulsiona a falar. Que espírito em mim me impulsiona a falar. Paulo, antes de pregar para a igreja aos Coríntios sobre a Santa Ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, fala da Santa Ceia, ele fala, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quer dizer, Paulo ele só passava para frente aquilo que ele recebia do Senhor. Aquilo que ele não recebia do Senhor, ele não falava, ele não ensinava. E aí está a importância de nós aprendermos a ser impulsionados pelo Espírito Santo de Deus a falar. Sou como um barril de vinho sem respiradouros, como uma vasilha de couro prestes a romper. Preciso falar para ter alívio. Sim, deixe-me responder. Não tomarei partido, nem tentarei bajular ninguém, pois se tentasse usar de bajulação, meu Criador logo me destruiria. Ele tinha que ser imparcial, né? Ele precisava
ia ser imparcial nessa conversa com Jó e seus amigos. Eliú apresenta seus argumentos contra Jó no capítulo 33. E no versículo 1 ele vai pedir para Jó ouvir ele. Jó, ouça-me minhas palavras, preste atenção ao que vou dizer. Chegou-me a vez de falar, as palavras estão na ponta da língua, falo com toda sinceridade, digo a pura verdade. O Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Responda-me se puder, apresente seus argumentos e defina sua posição. Você e eu somos iguais diante de Deus. Isso é uma verdade, irmãos. Isso é uma verdade que Eliú está dizendo para Jó. Que você e eu somos iguais diante de Deus. Nós não temos diferença alguma perante o Senhor. Ele não trata nós diferente, né? Agora sim, se você for um filho obediente, você vai ser abençoado por isso, você vai ser recompensado por isso. Agora, se você for um filho rebelde, você também vai ser recompensado por isso. E a recompensa para quem é rebelde não é muito boa, né? É castigo, né? Deus corrige o filho que ama e açoita. O açoite de Deus é doloroso. O açoite de Deus é doloroso. Açoita aqueles que têm por filho. Então, assim, o açoite de Deus é terrível, dói, machuca, mas ele fere e ao mesmo tempo também ele cura. Nós vamos chegar mais para frente, nós vamos ler essa passagem que Deus fala que ele fere, mas ele também cura. Mais para frente nós vamos chegar nessa parte aí. Mas vamos lá. Você e eu somos iguais diante de Deus. Eu também fui formado do barro. Portanto, não tenha medo de mim. Não serei severo demais com você. Você falou em minha presença e ouvi bem suas palavras. Você disse, sou puro e não tenho pecado. Sou inocente e não tenho culpa. Deus procura motivos para se opor a mim e me considera seu inimigo. Prende meus pés no tronco e vigia todos os meus movimentos. Mas você está enganado. E eu lhe mostrarei o motivo, no versículo 12 aí, irmãos, ó. Eu mostrarei o motivo, pois Deus é maior que qualquer ser humano. Sendo assim, por que você o acusa? Por que diz que ele não responde às queixas humanas? Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Olha isso, olha isso. Olha essa revelação que Eliú vai mostrar para nós. Olha essa revelação. Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Muito forte isso aqui, hein? Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. No versículo 15, ele fala em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos enquanto dormem em suas camas. Talvez Deus tenha falado com você através de sonhos e você não tenha prestado atenção. Talvez você tenha tido visões durante a noite e não tenha prestado atenção. Sussurra em seus ouvidos, isso acontece, já tive essa experiência, e aterroriza-os com advertências, quer dizer, com correção. Deus vem e nos corrige. Já aconteceu também comigo isso. Faz que deixem de praticar o mal e livra-os do orgulho. Preserva-os do túmulo e de serem atravessados pela espada. Versículo 19. Deus os disciplina no leito de enfermidade. Quando você cai
de enfermidade, em cima de uma cama, Deus está disciplinando. Com dores constantes nos ossos, eles perdem a vontade de comer. É uma forma de Deus tratar a gente. Quando a gente fica doente, em cima de um leito, de uma cama, há propósito nisso. E Deus, tudo que Deus quer é que nós prestamos atenção naquilo que Ele está falando para nós. Então, talvez você esteja aí numa situação, conheça alguém que esteja numa situação de leito, enfermo. Vai lá, libera uma palavra. Às vezes Deus quer até te usar na vida daquela pessoa, mas olha isso. É uma forma de Deus disciplinar, ensinar a pessoa. É uma forma de Deus se comunicar com os seus filhos. Infelizmente, tem gente que é orgulhosa demais e precisa ficar doente para ouvir a voz de Deus, para reconhecer. Eles perdem a vontade de comer, nem mesmo o alimento mais delicioso lhes apetece. Sua carne definha a olhos nus e seus ossos ficam à vista. Estão cada vez mais perto do túmulo. Os mensageiros da morte os esperam. Mas se um dos milhares de anjos do céu aparecer para interceder por alguém e declará-lo justo, Deus terá compaixão e dirá: livre-o do túmulo, pois encontrei resgate por sua vida. Olha no versículo 23, nós vamos ver sobre anjo. É a primeira vez aqui, nesse plano de leitura cronológico, que nós vamos ver a palavra anjo. Lá no início de Jó, no capítulo 1, fala dos filhos de Deus. Apesar que a minha versão, a NVT, fala já anjos de Deus, mas algumas versões vão falar os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor e Satanás estava no meio. Então aqui mais uma vez nós vamos ver sobre anjos aqui. Já é a terceira vez, né? Nós vamos ver então sobre anjos. Vamos lá. Mas se um dos milhares, então milhares de anjos do céu aparecer para interceder por alguém, Deus terá compaixão e dirá: livre-o do túmulo, da morte, né? Livre-o do túmulo, pois encontrei resgate por sua vida. Então seu corpo se tornará saudável, como de um menino, será forte e jovem outra vez. E que Eliú estava ensinando aqui a Jó? Que um anjo poderia vir, um anjo poderia vir e interceder por ele. E ele ser curado. Tudo que Eliú está propondo para Jó é que ele precisava de um intercessor. E Jó disse isso, né? Que ele estava sentindo falta de alguém que o advogasse essa causa para ele. Ele estava sentindo a falta de um mediador. Mal sabia ele que já estava no coração de Deus enviar Jesus Cristo como mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, ele é o mediador. Glória a Deus. Ele é o nosso advogado fiel. Então seu corpo se tornará saudável como de um menino, será forte e jovem outra vez. Quando ele orar a Deus, será aceito. Deus o receberá com alegria e restituirá a condição de justo. Ele declarará a seus amigos: pequei e perverti o que é correto, mas não valeu a pena. Deus me livrou do túmulo, agora minha vida contempla a luz. Sim, Deus faz essas coisas acontecerem repetidas vezes com as pessoas. Quer dizer, constantemente, que ele está falando aqui, constantemente Deus envia anjos para interceder pelas pessoas. Porque os anjos são servos do Senhor também, estão para servir os filhos de Deus. Amém?
Glória a Deus. Ele as livra da sepultura para que desfrutem a luz da vida. Preste atenção, Jó. Fique quieto e ouça-me, pois tenho mais coisas para falar. Mas se você tem algo a dizer, responda. Fale, pois quero que seja absolvido. Se não tem nada a dizer, fique quieto e ouça-me, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Olha só, hein? Um jovem ensinando o idoso a sabedoria que vem de Deus. Então Eliú disse: ouçam-me, vocês que são sábios, prestem atenção, vocês que têm conhecimento. Jó disse: o ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. Portanto, vamos discernir para nós mesmos o que é certo. Vamos descobrir juntos o que é bom. Pois Jó também disse: sou inocente, mas Deus tirou de mim meus direitos. Sou inocente, mas eles me chamam de mentiroso. Minha dor é incurável, embora eu não tenha pecado. Digam-me, alguma vez houve um homem como Jó, com sua sede por palavras irreverentes? Aonde estava a irreverência de Jó, irmãos? Que ele o está falando aqui. Aonde está? Aonde estava a irreverência de Jó? A irreverência de Jó estava no seguinte: ele estava questionando a Deus aonde ele pecou, porque ele reconhecia que ele não tinha pecado, e ele tinha toda a razão, ele não tinha pecado contra Deus. E ele queria saber de Deus, falou: Senhor, responde eu, Senhor, eu preciso de uma resposta, preciso que o Senhor me fale, se eu pequei, se eu errei, se eu falhei, fala, denuncia o meu pecado, vamos ao tribunal, vamos a juízo e eu vou pagar, né, pelo pecado que eu cometi, né? Então, assim, a gente, Jó, ele precisava ser um pouquinho mais humilde. Por quê? Ele precisava ser um pouquinho mais humilde. Por mais que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal, Deus queria tratar algo com ele. Deus queria mostrar algo que ele nunca tinha visto. Deus queria propor algo, propor algo a Jó que ele nunca tinha vivido. Uma experiência nova que ele nunca tinha vivido. E Jó precisava entender isso, e faltava esse entendimento para Jó. Jó precisava entender que Deus estava preparando, reservando algo novo para ele. E precisaria passar por esse processo. Não tinha como Jó não passar por esse processo, por aquilo que Deus iria fazer com ele. Então, a irreverência de Jó foi nisso. Ele bater no peito que ele não errou. Ele não estava errado, ele estava certo nas suas palavras. Porém, não é porque eu estou certo em uma situação que eu tenho que ficar batendo no peito, que eu tenho que ficar me vangloriando, não é? Não, a glória é toda de Deus. Eu sou justo porque Ele está na minha vida, Ele me justifica, por isso que eu sou justo. Eu sou puro, é porque Ele me purifica. Eu sou santo, porque Ele me santifica. Não pelas minhas atitudes. E Jó, ele estava defendendo as suas atitudes. Ele não poderia defender as suas atitudes. Ele deveria defender a graça e o favor de Deus que estava sobre a vida dele. Essa era a irreverência de Jó. Escolhe como companheiros os que praticam o mal e anda com homens perversos. Chegou até a dizer: por que desperdiçar meu tempo tentando agradar a Deus? Ouçam-me, vocês que têm entendimento, Deus não peca de forma alguma. Olha, presta atenção. Deus
não comete pecado. Deus não peca. Deus não erra de forma alguma. O Todo-Poderoso não pratica o mal. Ele retribui cada um de acordo com seus atos. Trata as pessoas como merece, né? Como merece. Você desobedeceu, então você merece a punição. Você, né, fez aí o que é certo, então você merece a bênção, merece a paz, merece a vitória. Na verdade, Deus não fará o mal. O Todo-Poderoso não cometerá injustiça. Quem entregou a terra aos cuidados de Deus? Quem o fez responsável por todo o mundo? Se Deus retirasse seu espírito e removesse seu sopro, toda a vida cessaria e a humanidade voltaria ao pó. Realmente, irmãos, porque quando Deus ele assopra nas narinas do homem, está soprando fôlego de vida. Se ele tirar o fôlego de vida de cada indivíduo, de cada ser humano, né, vamos voltar para o pó. Então, todo ser humano é criação de Deus. É criação de Deus para ser, é uma criatura de Deus para ser imagem e semelhança dele. Vou repetir. Todo ser humano é criatura de Deus para ser imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano perdeu a imagem e semelhança de Deus a partir do pecado. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo em nós é a esperança da glória, certo? O Espírito de Deus vem, desce sobre nossas vidas, faz morada em nosso corpo, que a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando eu sou templo do Espírito Santo, ele vai começar a mexer dentro de mim, ele vai começar a pôr ordem dentro do meu interior, no meu coração, nos meus pensamentos, na minha alma, no meu espírito. A mudança vem de dentro para fora. E aí, no exterior, começa através de atitudes, de gestos, de palavras, começa a dar forma à nova criatura. A criatura que é imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós somos criação de Deus, criatura de Deus, para ser imagem e semelhança de Deus. E eu sou imagem e semelhança de Deus quando o Espírito de Deus passa a governar a minha vida, passa a me guiar, me conduzir para a vida eterna, dia após dia, tribulação após tribulação, sempre vencendo as aflições. Nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus a cada dia. Não tem um homem na face da terra que possa bater no peito e falar, já estou pronto. Não tem. Todos nós estamos sendo preparados. Amém? Glória a Deus. Ainda nós não temos um corpo glorificado para sermos imagem e semelhança dele. Não é? O corpo glorificado não chegou ainda, nós não chegamos nessa época ainda, nesse tempo ainda. Certo? Corpo glorioso, corpo que Adão tinha, corpo perfeito, o espírito perfeito, ainda nós não temos. Estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Versículo 16. Portanto, se você é sábio, ouça-me. Preste atenção ao que digo. Acaso Deus poderia governar se odiasse a justiça? Você pretende condenar o juiz todo-poderoso? Ele diz aos reis, vocês são perversos, e aos nobres, vocês são injustos. Para Deus, não importa a posição da pessoa.
Ele não dá mais atenção aos ricos que aos pobres. Se fosse você, eu grifava isso aí na tua Bíblia. Grifa isso na tua Bíblia. Para Deus não importa a posição das pessoas. Ele não dá mais atenção aos ricos que aos pobres, pois todos foram criados por Ele. Todo ser humano foi criado por Deus para ser imagem e semelhança dele. Vamos lá. Morrem de repente, falecem no meio da noite. Os poderosos são removidos sem a ajuda de mãos humanas, pois Deus observa como as pessoas vivem. Deus observa como as pessoas vivem. Ele vê tudo que fazem. Tá vendo? Deus observa tudo. Tudo Deus está observando. Não há nada que o ser humano possa fazer que Deus não possa ver. Não é? Tudo que o ser humano faz, Deus vê. Nós podemos esconder das autoridades, nós podemos esconder dos nossos pais, nós podemos esconder do nosso cônjuge, dos nossos filhos, do patrão, do presidente. Nós podemos esconder as atitudes de muitas pessoas, mas jamais vamos poder esconder de Deus. Deus está observando tudo. Morrem de repente. Falece no meio da noite. Versículo 21. Pois Deus observa como as pessoas vivem e Ele vê tudo o que fazem. Não há escuridão densa o bastante onde os perversos possam se esconder de seus olhos. Não são as pessoas que decidem o momento em que comparecerão diante de Deus para ser julgadas. Ele destrói os poderosos sem consultar ninguém e põe outros em seu lugar. Ele sabe o que fazem e à noite os derruba e os destrói. Ele os fere porque são perversos e os castiga em público para que todos vejam, pois deixaram de segui-lo e não têm respeito algum por seus caminhos. Fazem os pobres clamar e chamar a atenção de Deus. Fazem os pobres clamar e chamar a atenção de Deus, e Ele ouve os gritos dos aflitos. Mas, se Ele permanecer calado, quem o criticará? Quando Ele esconde seu rosto, ninguém pode encontrá-lo, nem indivíduo, nem nação. Ele impede que os ímpios governem, para que não sejam uma cilada para o povo. Ele impede. Deus impede que os ímpios governem, né? Mas há ímpios no governo que é permissão de Deus também. Ele pode impedir, mas também ele pode permitir. Por que que ele permite o ímpio governar a terra? Para corrigir o teu povo. Essa é a grande verdade, que nós vamos ler isso lá no livro de Juízes, né? No livro de Juízes nós vamos ver Deus usando várias nações inimigas para corrigir Israel. E ele faz isso, irmãos. Muitas das vezes, Deus permite o inimigo tocar, Deus permite o inimigo colocar o dedinho podre dele em nossas vidas para nos corrigir, para fazer nós voltar para o propósito. Ou, se tratando de Jó, num caso específico, né? Jó ali era um homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, porém, Deus havia um plano extraordinário para a vida de Jó, uma experiência. Deus precisaria, faltava ainda algo para Jó, faltava ainda algo que Jó não tinha experimentado. Jó tinha experimentado das bênçãos de Deus, da proteção de Deus, do cuidado de Deus, né? O próprio Satanás fala que Deus colocou um muro ao redor de Jó e um muro ao redor dos bens e da família.
É tudo que nós precisamos, né, irmãos? Nós precisamos pedir a Deus que Ele coloque esse muro ao nosso redor, que abençoa as obras de nossas mãos, que tudo a qual nós colocar a planta dos nossos pés e as nossas mãos venham ser abençoadas por Deus. É isso que nós precisamos, né? É disso que nós precisamos. Glória a Deus. Vamos lá. Ele os fere porque são perversos, os castiga em público para que todos vejam, pois deixaram de segui-lo, não têm respeito algum por seus caminhos. Fazem os pobres clamar e chamar a atenção de Deus e ouve o grito dos aflitos, mas ele permanece calado. Quem os criticará? Quando ele esconde seu rosto, ninguém pode encontrá-lo, nem indivíduo, nem nação. Ele impede que os ímpios governem, para que não sejam uma cilada para o povo. Versículo 31, vamos lá. Porque ninguém diz a Deus, pequei, mas não voltarei a pecar? Por que ninguém, olha só a pergunta que Eliú vai fazer. Por que ninguém diz a Deus, pequei, mas não voltarei a pecar? Ou, não sei qual foi meu erro, mostra-me se fiz o mal, e deixarei de fazê-lo de imediato. Quer dizer, Eliú falando que há pessoas, que o ser humano, ele não está disposto a uma mudança. É difícil o ser humano estar disposto e disponível a uma mudança. Porque às vezes está até disposto a mudar, mas não está disponível. Não quer, não faz por onde para ser transformado por Deus. A pessoa acredita na transformação que Deus pode fazer na vida dela, mas não está disponível. Não tem tempo, não está disponível. Não é que não tem tempo. Tempo tem, mas não está disponível. Né? Não quer usar aquele tempo que tem para estar disponível para Deus tratar. Né? Então é isso que Eliú está dizendo aqui, que as pessoas não estão disponíveis para ser tratadas, ser transformadas, libertas de seus pecados. Acaso Deus deve adaptar a justiça dele às suas exigências? Você o rejeitou. Olha a afirmação que Eliú vai falar para Jó. Você o rejeitou. A escolha é sua, não minha. Compartilhe sua sabedoria conosco. Afinal, pessoas inteligentes me dirão, e os sábios me ouvem, falarão. Jó fala por ignorância. Suas palavras não fazem sentido. Jó, você merece o castigo mais severo pelo modo perverso como falou, pois ao seu pecado acrescentou a rebeldia. Não mostra respeito e não para de falar contra Deus. Por que Eliú está acusando Jó? Toda essa acusação de Jó. Porque em nenhum momento Jó, em nenhum momento Jó, ele vai liberar uma palavra assim, nesse sentido, ó. Uma pergunta. Ele poderia liberar uma pergunta. Será que Deus tem algo maior para mim? Não passou isso na cabeça de Jó. Será que o que eu estou passando não é uma preparação para aquilo que Deus irá fazer na minha vida lá na frente? E eu deixo essa pergunta para você. Eu não sei o que está passando. Eu não sei o que está passando. Mas será que o que você está passando hoje não é uma preparação para aquilo que Deus tem a fazer na tua vida lá na frente? Após todo esse processo, você vai ver que Jó vai ser amplamente abençoado. Faltou esse questionamento de Jó para com Deus. Senhor, será que o que o Senhor permitiu viver, está vivendo, será que o Senhor nos está preparando para algo maior, algo melhor? Faltou essa sabedoria nas palavras de Jó, né?
Mas eu deixo essa pergunta para você. Será que o que você está vivendo hoje não é justamente um preparo de Deus? Porque os planos de Deus são maiores, os caminhos do Senhor são melhores. Os pensamentos de Deus não são como os nossos. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não sequer chegou à mente humana, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele esperam. Não chegou à mente humana o que Deus tem na tua vida. Não chegou aos seus olhos, não chegou aos olhos de ninguém, não chegou aos ouvidos de ninguém o que Deus tem preparado para a tua vida. Agora, o que você está passando hoje, você já perguntou para Deus se não é um preparo para aquilo que Ele tem de a fazer na tua vida? Talvez seja. Talvez apenas seja uma colheita que você está enfrentando, uma colheita ruim, amarga. Mas o que você está semeando? Não espere o tempo da colheita acabar para você dar início a uma nova semeadura. No livro de Salmos, em um dos salmos que os israelitas escreveram, eles vão falar aquele que lança sua semente caminhando, chorando. Ele caminha e chora e lança sementes. Caminha, chora, lança sementes. Trará consigo seus molhos com cânticos de alegria. O segredo é perseverar. Você não pode parar. E a lei da semeadura é o seguinte: vem uma estação, você colhe o que semeou na estação anterior. Após esse tempo, após esse processo de semeadura, vai vir a outra semeadura daquilo que você está colhendo agora. Se você só está colhendo, desfrutando da colheita, preste atenção, o tempo da colheita vai acabar. E o que você está semeando hoje é o que você vai colher na próxima estação. Se você não estiver semeando nada, só desfrutando da colheita, vai acabar. E aí que está o problema. E muitos de nós, muitos cristãos, nós recebemos a colheita, recebemos a bênção e paramos de semear. E aí o tempo da colheita acaba, vem a próxima estação, e aí o que nós colhemos? Nós não colhemos nada. Por quê? Enquanto nós tínhamos as sementes nas mãos, os frutos nas mãos, nós não semeávamos, nós estávamos apenas desfrutando, né? E nós precisamos prestar atenção. Nós temos que desfrutar? Sim. Sim, é uma ordem de Deus. Desfrutar. Mas jamais esquecendo de você desfruta com uma mão e trabalha com a outra. Desfruta com uma e trabalha com a outra. A semeadura sempre tem que existir, ser existente na tua vida, diariamente. Diariamente. Cada estação é uma semente. Cada estação é uma colheita. Então guarde isso no teu coração. Talvez o que você está vivendo hoje é uma colheita, uma grande colheita, mas nunca deixe de semear. Desfruta, mas ao mesmo tempo também semeia, porque o tempo da colheita acaba. Tudo tem um tempo. Tem tempo para plantar e tempo para colher. Mas se eu fosse você, eu não deixaria de semear, não. Porque sempre você vai estar colhendo aquilo que você tem plantado. Amém? Irmãos, é isso. Amanhã vamos estar dando início à terceira semana
Glória a Deus, estamos chegando ao fim do livro de Jó. Chegando ao fim do livro de Jó. E se eu fosse você, pegava aí esta sequência comigo, pega aí desde o primeiro capítulo, desde Gênesis até o Gênesis capítulo 10. Nós vamos retornar na quarta-feira. Na quarta-feira nós vamos retornar para Gênesis e vamos estar dando início à história de Abraão, Isaac, Jacó. Vamos ver ali Moisés e vai ser bênção do alto. Então é isso, irmãos. Essa é a leitura do dia de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Compartilha esse vídeo. Se inscreve aí no meu canal. Me abençoa. Eu tenho certeza que se você semear essa inscrição aí, semeia essa inscrição, semeia aí esse compartilhar na vida dos teus amigos, teus colegas aí, pessoas próximas a você aí, nas suas redes sociais, compartilha aí, se inscreve aí no meu canal e tamo junto até depois do fim, não é? Tamo junto até depois do fim, que Deus te abençoe, um forte abraço, amanhã estamos de volta.